quero ouvir a Abel ou o Everaldo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o equívoco dentro da parapatologia. Vocês sabem, isso aqui é um problema meu, não é problema de vocês. Mas nós temos que estudar, porque afinal de contas eu posso ajudar vocês, vocês podem me ajudar. Então vocês ajudam a consertar os meus equívocos. A turma que faz revisão faz isso diariamente para mim o ano inteiro. Entende? Então o equívoco é uma coisa que existe, é uma coisa que praticamente está na minha natureza. É o ato ou efeito de equivocar-se, enganar-se ou errar de modo inconsciente ou consciente, acarretando interpretações ambíguas e errôneas dos fatos ou julgamentos cosmoéticos diferentes e duvidosos quanto às ações da consciência equivoquista. O erro de juízo, o engano, a interpretação ambígua, a mentira inconsciente, a confusão involuntária, a impressão errônea, a anortografia, o barbarismo, o erro de percepção dos sentidos, o anfibológico, a polissemia e a anfibologia praticamente são as mesmas coisas, tá? É quando uma palavra tem vários significados, ou vários gêneros ou acepções. Agora, os fatores geradores do equívoco, as estratégias pessoais de prevenção de neo-equívocos. Tem gente que gosta muito de coisa nova, mas sempre erra. Então, gosta muito de coisa errada. Agora, aí nós falamos na técnica sobre o cosmograma, 5 procedimentos lógicos no cosmograma. Tem 17 análises que são interpretações e conclusões ou avaliações com erros crassos ou equívocos evidentes na questão dos recortes dos periódicos, na questão do cosmograma. Isso é para dar um exemplo, né, da situação do equívoco. Os prejuízos, tem aqui os equívocos, são 4 tipos de prejuízos básicos. Na terapia, nós apresentamos 2 processos de melhoria. Agora, o equívoco, quando recebendo pouca atenção por parte da pessoa desorganizada, pode acarretar enorme acumulação, travando o cumprimento da programação existencial da consciência. Como convive você com os equívocos? Quem se sai melhor? Você ou os equívocos? Minha pergunta, como sempre, é um pouco cretina, mas existe. Agora, esse é o verbete 1253, tem 5 páginas, 43 elogios e 7 máximos. Tá certo? Tá ok. Agora, gente, eu queria dizer aqui para vocês que se a pessoa comprar algo na Livraria Cultura através do link no portal da Aracê, parte do valor irá para os projetos ambientais da Aracê. O portal da Aracê disponibiliza aos seus visitantes o link de parceria com a Livraria Cultura, empresa com mais de 60 anos de existência que oferece cerca de 2 milhões de títulos em seu site.
E aí tem uma série de situações. Se alguém se interessar pelo assunto, está aqui, vale a pena, porque vai ajudar a ser, ao mesmo tempo que você compra o livro que você está querendo. Se alguém quiser ver, está aqui comigo, tá certo? Agora, outra coisa é o seguinte, eu estou aqui sobre o processo da gripe, o que arranjaram aqui, 89.921 casos, 125 países, 382 mortos. Agora, eu vi um boato aí, mas eu não cheguei a ver a notícia, eu quero ver isso hoje, durante o dia, que parece que na Inglaterra eles liberaram o processo, vão deixar jogar a toalha, vão deixar o negócio. Vocês viram isso, é verdade? E diz também que uma autoridade no México falou a mesma coisa, né? Agora veja, isso vai piorar tudo. Eles só vão tratar agora os casos mais graves, não tem mais condição de impedir. Eles já admitiram que não tem mais como controlar. É aquilo que eu falei agora, no início, isso aí vai ser uma das pestes do século XXI. Eles já falaram que é a maior peste agora, até o momento. O Brasil também está entrando nessa. Já vai seguir o mesmo procedimento. Já vai abrir tudo? Só para os casos, só vai fazer já atuação direta nos casos Tá, mais agora graves. O problema é vocês ficarem de olho. A turma aí de observação me deu indicação que eu não devo ir ao Holociclo agora. Hoje eu já não fui mais. Eu vou trabalhar só em casa, até ver o que tem. Se amanhã o negócio piorar aqui, nós vamos fazer esse negócio só online com a equipe daqui, para não dar problema para os outros. Eu não quero entrar nisso. Pandemia é pandemia. Eu tenho receio dessas coisas. Hein? Muita coisa a gente vai ter que começar a estudar. Vamos ver o que vai dar, não é isso? A hora que matar muita gente, todo mundo vai ficar ocupado, aí até esquece que o processo... O que começou? Foi a gripe. É aquele negócio do mosaico, da coxa de retalhos, está entendendo? Professor Valdo, Sim. por que as pessoas minimizam um assunto como esse? Qual que é a causa dessa minimização? A causa é governos frágeis, fracos, que estão muito perturbados com o processo de dinheiro por causa da crise econômica. Isso aí é normal, o cara joga, né? Joga a toalha. Agora, gente, eu quero hoje explicitar o negócio de ontem. Alguém estudou mais aí o processo nosso da numerologia? Não, ninguém estudou mais? Você estudou? Não, ninguém mais. Mas olha, o que eu quis fazer ontem, eu dei um golpe didático em vocês. O nome é Coturno. Por que Coturno? Coturno não é o nome do CAP, você está entendendo? Mas vamos entender, Coturno é a hora que você acerta uma pessoa, você melhorou toda a produção dela, ela está com investimento total. Agora, o militar, ele olha demais o processo, se o cara é oficial, que está sem o CAP. Isso, então, praticamente, é o fator essencial do Coturno. O Coturno é a apresentação da pessoa. Eu estou cansado de saber disso. Agora, eu falei para vocês examinaram, mas ninguém tirou conclusão de nada. Eu deixei a coisa passar, para fazer pesquisa. Mas o nome é Coturno. Agora, por exemplo, se você chegar para certos oficiais e falar assim, olha, está faltando o Coturno. Ele vai olhar e falar, está faltando o cap dele, o capacete. Por exemplo, o Coturno dentro da indústria, ele não é muito usado, mas é um dos mais sérios que tem. Porque uma pessoa que estiver na indústria, que não colocar o capacete e aço na cabeça, é um perigo. As coisas caem em cima dela, um monte de coisa pode acontecer dela bater a cabeça. Por isso que o povo usa o capacete e aço na indústria. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, o termo é Coturno. Outra coisa, vocês já viram eu falar, já falei aqui demais sobre Coturno. Então, o Coturno, por exemplo, do ponto de vista evolutivo, aquele nível que a pessoa alcançou de equilíbrio. Você está entendendo? Dentro do processo. Hein? Pois é. Mas agora veja, então, mas o alto Coturno é isso. Então, o alto Coturno é por isso. Você está bobeando, a maioria aí está bobeando. Agora veja, eu vi, porque eu já falei nisso aqui demais, ninguém leva a sério. Eu falei assim, o jeito é dar um golpe nessa turma. Foi o que eu fiz ontem. Agora deu um golpe positivo, pelo seguinte, todo mundo foi fazer pesquisa, na mesma hora vocês arranjaram aí uns 60 nomes, sobre capacete e chapéu.
Isso aí é o máximo. Agora, o problema, eu falei desde o início. Não, olha aí, coturno. Eu não falei para você? Pois então, mas o problema é esse. Agora, veja, em níveis mais técnicos do processo do oficialato militar, eles já usam isso mais característico. Agora, veja, não é bem um sinônimo, é a condição da acepção dentro desse contexto. Então, é a cereja do bolo da produção da força presencial da pessoa. Entendeu ou não? Escuta, eu vou repetir o que eu falei, presta atenção. A cereja do bolo na formação da força presencial da pessoa, a produção dela, a fisionomia, a apresentação. Então, por exemplo, a hora que você olha para mim, por que é que eu uso chapéu desse jeito? Em vez de usar a boina, com o tempo eu achei melhor. É muito mais fixador da minha presença. E outra coisa também, ele protege mais porque tem uma aba. O outro não tem. Então, veja, o processo de coturno. Você vai encontrar com a pessoa o problema daquela conclusão, a terminação. Por exemplo, um chapéu na mulher, na Belle Époque. Ô chefa, você que entende tudo lá da França. É uma das coisas mais sérias que tinha. É ou não é? Porque o chapéu é a primeira coisa que chama atenção. Porque a pessoa não está olhando o vestido dela, olha para a cara da pessoa. E olha mais, é para a sobrancelha e os olhos. Aí vem o chapéu. Então, por exemplo, aquele chapéu cheio de bolinha da chuva, você está entendendo? Aquilo. Então, veja, é o coturno social. Você está entendendo? Não? A apresentação do processo. Aqui, por exemplo, que não é Agora, bota, seria bom é ver um monte de dicionário. que não é bota, e os tem técnicos. aqui. Apresentar bom desempenho em um drama, exercer nobremente um papel. Pois é, mas agora veja a força presencial, que é uma das coisas que eu mais me bato aqui com vocês. É uma coisa muito séria, principalmente as moças, as jovens, as mulheres que têm que ter apresentação. O coturno é seríssimo. Escrever e criar. Então, por exemplo, é igual que eu estava vendo uma dona ontem, aquela que eu falo, que ela tem uma cara de meia-lua desse tamanho. Uma coisa que aproxima aqui, Walter. E o cabelo dela ontem estava assim, não fazia assim. Então, veja, uma coisa de doido. Eu não posso falar dela, porque essa aí eu não aprecio muitas coisas dela, eu não quero falar para não carregar energia contra ela. Mas ela é de morte, porque agora, coitada, é burra. Já cheguei à conclusão, ela é burralda, burrilda e burrode. Pelo seguinte, só de apresentar ontem daquele jeito, agora o pior da história. Eu ligo no meu wide screen, aí a gente vê a realidade da pessoa. Ela está esborrachada totalmente. Na tela. O que aproxima, como você falou aqui, fala figura de alta importância social. Isso, o que mais? Não, mas isso tem por todo lado. Escrever e criar texto dramático. Conversar e discutir com sonoridade temas nobres e importantes. Figura sem importância também. Agora, o cara é que vocês perguntarem para os oficiais que estudam muito, eles sabem. Aí ele fala assim, não, aí faltou o coturno. Agora, o coturno, quase sempre, no caso dele, quase sempre é o casquete, o boné, sabe? O cap da pessoa, porque é aquilo que compõe o resto, é o que faltou. Quando a pessoa olha, vai olhar justamente aquilo. Mas agora, qualquer coisa pode ser o coturno. Uma luva que eu estou usando é o meu coturno aqui na história, para compor uma echarpe, a pelerine, que é a coisa das mais sérias que tem. Deve ser jargão militar, é uma expressão militar. Ela é de base militar, é mais usada de base militar. Mas agora, por exemplo, do ponto de vista do processo de evolução e aperfeiçoamento, é o que a Malo estava falando ali, entende? O coturno já é o problema evolutivo, de nível, entende? É aí outra coisa. Professor, sim. Aqui no B, isso não seria uma metáfora, porque o coturno inicialmente era a bota. Então, eu imagino... Não, mas é a bota, mas é tudo. Deixa eu só terminar. Então, o alto coturno seria... Os oficiais tinham botas maiores, mais longas, né? Então, aquilo era... Eu acho que começou o alto coturno por essa indicação que aquilo era oficial. No caso dos milicos, o Djalma me corrija se eu estiver errado. Eu acho que cap só usa um oficial.
Pois é. o soldado. Mas ela é não esse usa que cap, tem o usa negócio. outro tipo. Usa outro bilico, tipo, usa isso que eu outro falei, tipo de usa outra cobertura. coisinha. Então é mais por metáfora. Agora, né? o pior da história não é isso. O pior da história é na Espanha, com aqueles caras lá que usam aquele negócio atravessado. Aquele é o pior cap que tem. Não, aquele ele é fechado. Ele é Na horrível. realidade, para os E milicos, tem um traseiro. os caps dos milicos, eles também têm dragonas. Não sei se Tem, o senhor já tem. percebeu isso. É isso Além mesmo. deles ter as dragonas aqui no ombro, Pois é. o próprio cap E aí é que vem o negócio do coturno. começa a ter os dragonas. Entende? Então, Agora, por outra analogia, coisa, às né? vezes, por exemplo, o oficial pode chegar para vamos dizer, o soldado raso e falar assim, vai limpar o seu coturno. Ele está falando das botas. Isso até hoje eles também usam. Isso tudo é usado, até hoje. Agora aqui, no tema do verbete nulificação da infância, gostaria de saber se existe uma idade biológica em que o assédio tem menos atuação. Como funciona isso? Não. A idade biológica que tem menos atuação é quando a pessoa já tem mais autolucidez quanto à desassedialidade. Quer dizer, ela já sabe que o assédio começa com ela já domina isso mais, então o processo todo mais sério é esse. Por exemplo, a autodesassedialidade. De qualquer maneira, você não pode estabelecer uma idade séria, mas tem uma coisa que você pode excluir. Por exemplo, na infância, sempre pode ter mais assédio do que na adultidade. Uma pessoa adulta que tem mais lucidez, ela tem mais capacidade de se sobrepor ao heteroassédio. Já uma criança já é difícil. Esse é o motivo que eu comecei a dar muito valor para minhas coisas na infância. Porque eu vi que isso não tinha saída. O que eu evitava de criança assediada não está no gibi. E eu sabia disso, na mesma idade que eu. Agora, ó, isso foi na minha terra, isso foi no internato, isso foi depois, isso foi durante a minha mocidade toda. Por quê? É muita gente assediada. Gente, olha os jovens que se matam aqui com toques. Isso tudo é assédio, tudo é conzel. Então, a mocidade é um problema. A adolescência é terrível. Nesse aspecto. Estado alterado de consciência do pior que tem. É isso aí. Agora, então, você veja, a infância é terrível, é o pior. Agora, o menos pior, mas que ainda é muito pior, é a adolescência. Agora, a maturidade, por exemplo, você mesmo não falou que quando você atingiu uma certa idade, você falou assim, agora estou me sentindo muito melhor, até como mulher. Você vira gente, quer dizer, você tem inteligência, você sabe se dispor dos seus potenciais, da sua situação toda, para melhorar o problema da própria vida. A sua vida, ela fica mais rica. E outra coisa, muito mais equilibrada. O processo todo é esse. Então, nós não podemos dizer que tem uma idade biológica específica para desassédio. É a idade que a pessoa alcançou mais lucidez. É essa que eu quero alcançar, em vez dos 14 anos, aos 5 ou 8, né? Então, eu acho que aí a gente está clareando o que o nosso amigo de Santa Catarina perguntou. Problema, vamos fazer a síntese, é a sua autolucidez, a sua percussiência, a sua priorização da realidade evolutiva. Aquilo que você tem que pensar que é o ideal, que é o melhor para a execução da sua proex. É nesse ponto que a pessoa começa o desassédio. Agora, o verdadeiro desassediado é o que alcança a dispersidade. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém para falar sobre o equívoco? Hoje, no nosso caso, nós ainda dependemos muito da idade cronológica para isso, né? Principalmente a mulher, por causa dos embates da questão fisiológica, né? Muito difícil. Agora, veja, outra coisa que segue o processo da lucidez, e a gente não pode esquecer, é o pé de meia, por causa da independência. Porque não adianta a pessoa ter uma lucidez maior,
mas ela ainda está com o rabo preso, ela está presa sob verdade. todos os aspectos. Então, o pé de meia também eu considero importante nessa Ele história. Não gera uma pode ser esquecido. inquietação, ele gera uma inquietação muito grande, né? A pessoa fica num estado de inquietude, de ansiedade, medo do futuro. O cifrão alterado é conflito pessoal. Isso é que é. Sempre foi. É um senhor problema. Agora, o que é interessante é a gente examinar os equívocos. Eu, por exemplo, eu não usei a palavra erro aqui direto, eu estou usando mais a palavra equívoco, que é melhor para a pessoa pensar. E lembre-se que tem aí a tríade da erronia, né? Que eu estou falando lá, ó, na remissiologia eu estou falando. Você pode comentar a questão do equívoco nas interpretações parapsíquicas, Valdo? Você pode abordar isso? Isso é o que acontece mais. Como diz um cara, há muitos anos ele me falou isso, eu ainda estava lá para Minas Gerais naquela ocasião, que o maior mata-burro que existe das pessoas é com o parapsiquismo, é onde erram mais. E é sério isso. Por quê? Devido ao processo emocional e o problema do poder. São as duas coisas que pioram tudo. Poder com emoção, que é o problema da monarquia, do feudalismo também, que entrou tudo nisso. Agora, por quê? A pessoa, ela vê que aquilo é um poder que ela alcança. Ela, então, quer manobrar e manipular todo mundo com aquilo. Nessa hora, ela esqueceu que é necessário ter uma cosmoética, uma moral, para ela também não ser vítima dentro do próprio processo. Eles acabam sendo vítimas. Daí, então, vem essas seitas que dirigem as coisas, que faz despacho, que comanda os negócios, que vive pelo dinheiro, através do parapsiquismo deles. A dependência psicológica parapsíquica de alguém, ela é desastrosa em qualquer nível, né, Valdo? Agora, uma coisa séria. O próprio Espiritismo de Allan Kardec, com todas as feições morais que ele colocou, Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isso, eles acabaram transformando a mediunidade numa indústria, ao dinheiro superando o processo. Numa síndrome do oráculo. Agora, eu combati isso enquanto eu estava lá com o Chico Xavier. Tinha gente, por exemplo, eu lembro que eu criei uma polêmica lá com vários amigos meus por causa disso. A hora que eles começaram a ver que podia fazer uma editora que os livros mediúnicos, psicografados, mesmo que não tivesse muita qualidade, que ia sustentar e o negócio ia caminhar. Eu combati isso aí. Agora, eu falei assim, quando eu saí, eu falei assim, ó, o povo vai pegar isso aqui, vai transformar tudo no mercado persa da Igreja Católica, você está entendendo? A Nossa Senhora da Abadia. Foi batata. Que esse povo, eu estava falando, a Igreja Nossa Senhora da Abadia, que é lá da minha terra, lá do dia 1º ao dia 15 de agosto de todo ano. Daqui a um mês eles estão lá com o negócio. Então, a Romaria, o processo da igreja que jamais acaba, estão sempre fazendo uma torre que nunca chega a acabar, cheia de fueiro lá, dos andaimes, de tudo quanto é jeito. Isso há anos e anos, décadas, e a igreja nunca acaba. Agora, por exemplo, recentemente eu vi que eles estão tentando ver se acaba uma catedral e não sei o quê. Entende? Aí faz aquelas campanhas, porque eles pegam aquele dinheiro e colocam em outro lugar, porque é a igreja que dirige isso. Não tem ninguém orientando. Então, eles mobilizam o dinheiro à vontade deles. Deve ser por aí que os congressos fazem, o Senado faz, né? Não tem ninguém, não há fiscalização, eles fazem o que bem entende com o dinheiro. Então, aloca o dinheiro para outro setor. Vai colocando. Tudo errado. E jamais acaba o processo, porque eles vivem daquilo, né? São os profissionais da fé, os sacerdotes, os padres. Agora, isso aí tudo é um fato. Na terceira linha da patologia, tem anfibológico, né? Mas que aqui eu peguei como ambiguidade, duplo sentido. Agora, como que é um erro desse que se comete com duplo sentido, sei lá, se for duplo sentido? O erro do duplo sentido é a hora que você fala uma coisa séria, pelo um lado muito sério, mas a pessoa sabe que tem um outro aspecto da história, outra acepção. Então, o que vai permanecer vai ser aquela segunda. Tem muita gente que faz isso. Mas existe intenção
da pessoa. Existe, quase sempre tem. Quando não tem, são esses tradutores e gente que faz redação cheio de cacófato de sexo. Está cheio deles. Isso aí eu já fiz uma listagem, tem até lá no manual de redação. Né? Mas ele pode ser... E outra coisa, raramente você vai encontrar um livro em português que não tenha cacófatos sexuais suaves. Agora, os grossos, esses já são mais difíceis hoje, mas ainda tem ainda. Mas aí é mais falta de cuidado ou mistura com ignorância? Não, é ignorância mesmo. A maioria é ignorância. Aqueles que usam isso é porque já são mesmo da troça, né? Eles são de fazer o sarcasmo, a ironia e tal. Mas eles são poucos. A maioria é ignorante mesmo, eles não vê. A pessoa escreve e ela não tem, vamos dizer, a fonética. Ela tem a sintaxe. Ou ela tem o grafismo, mas ela não tem o som. Você está entendendo? Então, uma coisa... Eu não vou falar aqui que é um monte deles, né? Tudo dentro do processo sexual. E é muita coisa que tem hoje. Ainda tem muito. Raramente eu vejo um livro que não tenha, pelo menos, os cacófatos sexuais suaves. A maioria tem. Agora, eu leio muito livro que é traduzido. Tem muito cacófato, mas deve ser do tradutor, é lógico. Né? Não, o traduzido sempre é do tradutor, né? Mas agora, às vezes, não é só do tradutor, é da editora. Que a editora quer que permaneça daquele jeito, que o povo está acostumado. Por exemplo, o cacófato do porco seguinte, quer dizer, o porco em sequência. Esse é muito comum e ele nasceu do direito. É o direito que constituiu isso aí. Via de regra, eu vejo em tudo quanto Pois é, mas via de regra já é uma coisa já absurda. Esse aí já é negativo. Mas tem bastante. Né? Agora, por exemplo, existe aqueles mais suaves. Por exemplo, resposta. Entende? Porre. Isso tem muito. E agora, já piora a hora que fala por razões. Está cheio disso. Agora, o que se passa? Se você está escrevendo um texto nobre, mais sério, moral, falando nas coisas, se tem um cacófato desse, desvia na hora o pensamento da pessoa. Então, se as pessoas são jovens, aí é que vão morrer de rir do autor, etc. Pronto, esculhambaram tudo que havia. Agora, na hora. Um cacófato a ver derruba todo o texto sério. Na segunda linha, logo em cima desse anfibológico, tem a ortografia, aí a aplicação das normas ortográficas. Isso. Mas aí é errado, né? É. Aplicação errada. A aplicação errada, é um equívoco aí no caso. Nós estamos chamando a atenção para esse lado. Muito embora, você pode fazer isso sem erro. Mas o que nós estamos chamando aqui, o tema aí é equívoco. Mas como... Agora, veja, o barbarismo, aí tem uma série disso. Tem o lambidacismo, tem o... Né? Você que sabe, tem um monte desses. A ortografia, Valdo, é a aplicação das normas ortográficas, mas aqui, acho que o sentido aqui é de errar nessas normas, né? Acho que pôs aqui, não sei. Agora, o erro de percepção dos sentidos, o procedimento equivocado, o anfibológico, que é a anfibologia, que a turma não gosta de falar muito anfibologia, não, eles gostam mais de falar o outro, né? Outro tema. Agora, no estrangeirismologia, eu peguei aquele aberratio delite, eu interpretei aqui pelo dicionário que é erro quanto à pessoa que praticou o delito, é isso? Isso. Esse é um dos piores que tem. No dicionário, e o aberratio ictus também é brabo. Eu escrevo sobre esse negócio há mais de 50 anos. Isso está cheio. Já fiz até artigo sobre isso. Muito tempo. Isso acontece, acho que muito. Né? Não, é o processo do direito, né? A base de todo dolo está dentro disso aqui. Esses programas que eu falo para vocês, todos estão dentro do aberratio ictus. Entende? Essas séries que eu falo aqui, quais são? Monk, Medical Detectives, Law and the Order, todos eles estão dentro disso aqui. O Law and the Order é aquele mais sério, que fala as coisas mais em cima do Agora, lance. vamos ver se eu peguei certo, porque é bona fide
erro, né? É erro de boa-fé, parece. É um erro de boa-fé. O lapsus É o que amorale acontece com a maioria de vocês quando vocês ainda cometem, que vocês são muito bem intencionados. Eu sei. erro São com- todos uns santos e umas santas. É melhor falar até um erro com boa intenção. Você, a minha, é uma santa. Um erro com boa intenção. O lapsus amorales parece que é um erro amoral, né? É amoral mesmo. Não sei se imoral, mas o lapsus. Não, a moral é pior do que o imoral, né? É isso, então. Agora, é bom você falar isso, porque a turma não conhece essas coisas, né? Porque já deixaram isso há muitos séculos, não é isso? Pelo menos, Valdo, a gente aqui não há. pretende que assim seja, né? Que assim seja. Aqui não há. Sim. Na frase enfática, gostaria que você comentasse aqui. O que você quer saber? Você comenta do equívoco, né? Quando recebendo pouca atenção por parte da pessoa desorganizada, pode acarretar em enorme acumulação, travando o cumprimento da PROEX. Sim. Eu quero saber o que você destaca aqui como o equívoco maior, mais comum no intermissivista. Por exemplo, uma pessoa interpreta mal uma pessoa que ela está fazendo a biografia dela. Começou mal, é aquele negócio que eu falo, ó, o caminho é por aqui, a pessoa começa dando nessa direção, vai dar tudo para trás. Então, esse é o equívoco espacial, é o equívoco humano, é o equívoco emocional e é o equívoco intelectual também. Depende aí o que é. Mas não tem lógica isso para você? Então, isso aqui, essa frase é a síntese do processo. Isso tudo tem por aí. Agora, hein? Aqui no B. Aqui na página 54, na técnica, item 5, o senhor colocou, né, que na execução da técnica do cosmograma era necessário esse auto-brainstorming. Então, vem aqui a minha dúvida. Eu vejo que a técnica do cosmograma é uma coisa que requer tempo, é um projeto de longo prazo, né? Requer uma maturidade. Então, isso quer dizer que a gente deveria nunca parar esse auto-brainstorming no sentido de voltar às classificações antigas, revisando ou só aprimorando para frente? Não, o problema todo que eu vejo, a mim, é o seguinte: se uma pessoa analisar a si mesma, ela vai ser melhor para fazer uma pesquisa ou para analisar alguma coisa. Sim. Então, de vez em quando, seria bom a pessoa do cosmograma, o cosmogramador, ou cosmogramista, ou cosmogromolo, ele dá um jeito de fazer uma análise de si mesmo perante as abordagens que ele faz. Não é só a análise dele, mas qual é a embocadura que ele está usando para adentrar. O nível de qualidade do trabalho dele. Com isso, o que vai acontecer? É isso que eu quero. É a pessoa sair da monovisão para a cosmovisão que o cosmograma permite. Ela vai mais rápido. Eu vejo que isso ocorre então, ao de longo vez do em tempo. quando, você deve pedir para o povo para se analisar. Vem cá, você se analisou ou você está seguindo? Você está entendendo? Não pode entrar numa rotina desse jeito. De vez em quando a pessoa tem que parar para pensar, porque ela já viu mais recorte, ela já viu mais assunto, ela já mexeu mais. O cosmograma já adentrou mais o seu micro-universo consciencial. Ela não pode ser a mesma pessoa, ela tem que ir mudando com isso, ela tem que ser enriquecida com esses aditamentos, essas adições, essas inclusões. É o que nós chamamos de achegas. Não, eu vejo que com o tempo, só o fato de estar vindo a tertúlia e lendo os verbetes, a gente já qualificou muito. Já muda muito. Mas do que o senhor está falando aí, então, talvez... O que acontece lá? Temos os revisores. Teoricamente, ninguém revisa o trabalho do revisor. Então, talvez a gente devesse, entre nós, estarmos nos revisando para a gente sair dos cacoetes. O Luiz voltou lá, está ajudando vocês. Sim. Para ele isso vai ser bom, porque agora ele vai ter que ter outra abordagem. Você está entendendo? Ele não é a mesma antiga. Ele já teve outras coisas, descansou a cabeça. Ele vai, é um retomador dentro do trabalho. E quando volta com aquilo é muito sério com ele. Entende? Ele mesmo já me falou, não, eu estou aqui a colaborar, eu não quero nem dirigir nada. Ele já pensou, alguma coisa já aconteceu. Essa renovação é a reciclagem contínua.
Se não houver, nós estamos perdidos. Agora, na questão do cosmograma, eu não sei estabelecer aí qual o timing, o timeline de uma história dessa, mas, por exemplo, o ideal seria que, pelo menos de 6 em 6 meses, vocês colocassem todo mundo numa reunião e metesse o pau. Liquidasse com todo mundo. O difícil é colocar todo mundo em algum lugar. Pois é, eu sei, mas dá um jeito. Reuniu todo mundo é quase uma tarefa. Mas eu já vi reuniões lá do Cosmograma com 17 pessoas uma vez. Ah, professor, isso era na época do Luiz, tinha mesmo. Vamos ver Já se agora aconteceu você começa isso. O problema é reunir. Agora, reunir e aí? fazer perguntas uns para os outros. O que é que te abalou? O que é que você ficou esclarecido nesses últimos 6 meses? O que é que você não sabia que o cosmograma trouxe para você? Porque você sabe, o cosmograma é inevitável. Se a pessoa estiver levando o negócio a sério, não tem jeito, ela não é a mesma. Todo mês ela vai mudar a cabeça que eu estou falando. Entende? Ela pode ter deixado até, ter crescido o bigode, a barba, isso é outra coisa. Agora, da cabeça vai mudar alguma coisa lá dentro. Não é a mesma coisa. Quer dizer que então não seria uma reunião de trabalho, de produção de trabalho, não, sim, é reunião de administrativa para aperfeiçoar a administração. A nossa forma de... O problema é esse. Mas não tem lógica isso que eu estou te falando? Não, é porque a gente está sempre preocupado, como é que a gente vai pois motivar mas o é sempre voluntário, assim. A gente tem que melhorar a nossa... De vez em quando é preciso de melhorar as pessoas. A primeira coisa que você deve falar é o seguinte, gente, a reunião é para nós, é para cada um de vocês. É para nós. Quanto mais nós estivermos melhores, melhor para o cosmograma em si. Quem vai lucrar com isso? Lá no fim da história vai ser o cosmograma. Agora, quanto mais a pessoa entrar, melhor. Escuta, eu uma vez encontrei uma pessoa que chegou lá no Holocico, examinou aquelas coisas todas e conhecia bem, com erudição, as coisas todas. Então aí ela começou a procurar um negócio, não havia lá dentro do cosmograma. Eu falei assim, não, está no bibliotafio. Ela vira para mim e fala assim, o que é isso? Então você veja, essas coisas que não devem ocorrer. Você entendeu? Isso não deve ocorrer. Agora veja, uma pessoa poliglota, com erudição, avaliada, séria, significativa, uma certa idade, e nunca tinha ouvido falar o que é bibliotafio. Quer dizer, como é que é? Professora, eu só ouvi falar em bibliotafio aqui, eu nunca tinha ouvido falar antes. Sei, agora, mas veja, eu te pergunto, você não era erudita em biblioteconomia? Você era no outro assunto. Erudita em nada. Não, você tem uma erudição dentro do processo, daquilo que nós falamos. Daquilo. Mas agora nem daquilo eu era erudito, professor. Discordo, talvez não, em outras vidas, nessa não. Eu estudei esse assunto demais e sei, você é uma pessoa ponderável mesmo. Agora, veja, quando a pessoa já tem uma certa cultura, essa linguagem cultural, ou a expressão, você está entendendo, já polimática, alguma coisa a pessoa tem que saber, né? Por exemplo, aquele casal de repórter lá de Brasília, que você ajudou a fazer a entrevista, aquilo é mais do que normal. Eu mesmo falava e traduzia as coisas, mesmo assim não adiantou nada, depois recorreram a mal para fazer o artigo. Entende? Esses não entram em linha de conta, isso aí é Homo sapiens vulgaris. Agora, esse outro não, esse aí eu já considerava um polímata. É gente que conhece certas coisas, muito mais do que eu, tinha até mais idade do que eu. Mas a hora que não ouviu falar nisso, o que se passa? Dentro do assunto da biblioteconomia, por exemplo, dentro da comunicologia, essa pessoa não tem muita noção. Agora, veja, isso não é bem um equívoco, isso é uma falência natural de dados dentro do universo da pessoa, que é o normal, todos nós temos. Qual que é a área que a pessoa não tem? Tem que ter. Eu vivo falando da mandioca, mas, por exemplo, eu não sou atualizado na plantação da mandioca hoje. Então, eu estou falho, eu tenho equívoco. Eu posso, se eu começar a falar muito, eu posso ter equívoco. A agricultura sustentável da mandioca. E outra coisa, o meu processo de equilíbrio sustentável da mandioca é pequeno, perante a ecologia. Transgênica, no entanto, eu tenho a mandioca como exemplo, tá certo? A aipim, macaxeira, etc., mandioca, negócio sério. O que você queria? Valdo, aqui na página 55,
o item 12 da listagem do cosmograma, dos erros mais 12, comuns. incompletude. É. Classificar a matéria dentro da somatologia sem observar ou acrescentar o prefixo específico sutil antes, muito mais apropriado, com aproximação e exatidão maior quanto ao tema. Por exemplo, andros, des, ginos, olos, macos, mental, minemos, psicos, res, sexo, que é a ausência da visão de conjunto ou cosmovisão, que é o que eu estou sempre falando. Sim. Você aqui, em outros itens, como, por exemplo, o item 2, por exemplo, você fala de pesquisa incompleta, né, no parênteses. No item 3 também, no final. Tudo Sim. isso é um tipo de incompletude. É. Minha sugestão, nesse 12, não poderia ser o tópico imprecisão, que eu acho que seria mais adequado pela ideia que você trouxe aí. Mas veja, a imprecisão, é um tipo de incompletude. A imprecisão está em tudo aí. Mas aqui, o que é a imprecisão? É a incompletude. Não deixa de ser, mas nesse Mas agora caso, a incompletude é que me interessa. não ressaltaria mais isso? O que me interessa é inexatidão? chamar a atenção para a incompletude. Porque o que tem mais é de coisa incompleta. Imprecisão mostra burrice, Sim, mostra, entende? Mas vamos dizer, ali faltou a ignorância. precisão. Mas agora a incompletude não, mostra preguiça. Sim. É uma pessoa que sabe das coisas, no entanto, ela não faz. Ela tem preguiça. Então a incompletude é mais séria do que a imprecisão. A imprecisão ela tem por todo lado, eu acho. Não, eu sei, mas é que nesse ponto aqui eu acho que Também ficaria pode mais pôr. uma sugestão. A nossa Minerva aí Ou decide. inexatidão. Ah, não, Minerva. tem gente que é contra. Ó. A Rosa tudo bem, Minerva... Ó, tem um que é contra. Quem é mais que é contra o lote? Ó, mais duas. Mais algum? Olha o tópico aí, vê se não está errado. Só que o problema é que foi impreciso ou inexato. Até você usa a palavra, ó. Prefixo mais apropriado com aproximação ou exatidão maior, que seria Você justamente estuda isso. aí, a Minerva decide. Inexatidão ou imprecisão. Uma outra coisa que eu queria te falar, os seus dados ficaram muito melhores, ultimamente eles estão melhores. Eu estou começando a passar alguns, achei que você está... Está melhorando. Não, ela hoje tem uma visão de conjunto maior. Ela Agora, já tem, Valdo, aumentou bem. na parafatologia, a penúltima e última linha é a assistência dos amparadores extrafísicos para correções e as profilaxias dos equívocos. Eu queria saber, dentro disso, o que é mais comum, como que eles entram para fazer isso e o que é mais comum? Inspiração. Eles dão inspiração. É aquilo que o povo chama de intuição. A intuição para o povão, eles acham que é o sexto sentido. Então é justamente isso. Agora, é muito difícil, porque as pessoas, elas não vamos dizer, não relaxam, elas não se soltam. É aquilo que eu chamo da a passividade ativa. Elas não permitem essa passividade. Então, é difícil do amparador fazer o ex pensene. Ele entrar, ele se incluir, ele se introduzir e dar uma ideia ali, telepática lá para a pessoa. Às vezes é difícil. Ideia dos equívocos mais comuns? Assim, não, às vezes chama atenção para um objeto, uma ideia, uma coisa, a pessoa muda e vê aquilo. Ela faz a análise que ela estava pensando na coisa anterior, aquele então melhora. Muita coisa é feita assim. Eu, por exemplo, de vez em quando eu quero saber de alguma coisa que está escapando, tem alguma coisa que eu sei, mas está escapando, o que eu faço? Eu faço a passividade ativa. Ontem à noite mesmo eu fiz isso, para terminar um verbete. Agora, hoje, eu já não fui ao holociclo, eu fiz um verbete a mais. Eu estou com 1.395. Não, porque aumentaram. Eu ganhei 2 ou 3 horas. Eu ganhei 2 ou 3 horas da fase ativa do mental soma. Então, eu falei para eles, assim, eu vou deixar de ir, mas o problema é de vocês, eu vou apertar todo mundo. Valdo, então vamos. Em cima disso, eu queria saber, no caso de equívocos seus, já aconteceu dessa inspiração de amparador, nos seus casos? O meu caso, às vezes, é um problema de conjunto. Quando eu vou fazendo associação de ideias, uma série de coisas, e vejo que ali ainda tem um extra, que eu não estou sabendo o que.
Aí eu começo a analisar tudo, paro, relaxo. É tanto que lá eu tenho um supedâneo, um negócio para colocar meus pés no escritório. De vez em quando eu saio do computador, deito lá, fecho os olhos e fico quietinho. Às vezes tiro até a gatinha para ela não me perturbar. E eu então começo a captar o negócio. Então jogo arpão, tudo quanto é lado, nas outras dimensões, para ver o que eu pesco. Entendeu? Às vezes eu acesso até a SEV. Você está entendendo? Que é a Central Extrafísica da Verdade. Aí o negócio fica bem mais claro. Agora, o melhor da história. Uma das coisas mais sérias que tem nisso, para você saber que aquilo é legítimo, que é autêntico, que a coisa é séria, é a hora que transcende o que você está pensando. Então vem uma ideia que você fica com vergonha depois de pensar nela. Que aqui chegou o tsunami em matéria de conteúdo, você está entendendo? Que você... Por isso que eu falo, burro, por isso precisa de arranjar aquele negócio do sorvete e tocar na testa. No teu caso, seria então mais prevenção do equívoco, você já se previne? Não é bem prevenção, não. Eu passo por essas coisas mesmo. O processo do equívoco. Algum de vocês acha que você não comete equívoco? Tem alguém aqui que tem a petulância de falar sim? Não, a petulância de falar sim. Só a Magali. Que não, a Magali vai falar. Então fala, Magali. Não, eu vou falar. Continuando esse assunto, eu queria saber, então, as influências assediadoras nos equívocos, que é o contrário, né? Quando é que elas ocorrem? Como a gente o deve assediador, perceber? ele tem mais habilidade quando ele quer conservar o equívoco da pessoa. Então ele evita tudo que possa clarear a cabeça dela. Aí é que é o motivo da consciência e do meu processo todo da conscienciologia. Porque quando você entra com a Tales, você está pegando justamente o nó górdio do assediador. Você está clareando a cabeça da pessoa, você está vacinando contra o assédio. Você está entendendo? Isso é de morte, né, para eles. Eles não querem isso de modo algum. Então eles fazem tudo contra por causa disso. Outra coisa, eu muitas vezes, se eu mexo demais com a ideia, andando, por exemplo, fora da minha casa e outras coisas mais, eu acabo atraindo e fazendo evocações. Com isso, então, eu levo o povo primeiro para, vamos dizer, abordar aquele assunto e fazer do jeito que eu faço, aquilo que eu posso, colocar no liquidificador, estabelecer o micrófono, pentear com pente fino. Eu primeiro tenho que sossegar essas consciências, para depois eu ficar livre delas. Essa semana eu tive isso, uma noite. Eu trabalhei 4 vezes em seguida. Agora, lá pelas tantas, eu virei para o numerador e falei assim, você pode deixar que essa turma eu tomo conta. Você está entendendo? Porque eu estava insistindo tanto, falei assim, deixa que... Aí eu tomo conta. Aí eu comecei a jogar energia para encapsular o povo todo lá comigo. Encapsulei, deixei lá uma temporada, fiz o que eu tinha que fazer, depois voltei para eles. Agora, isso tudo com a minha resistência, a resiliência que o povo gosta de falar aí. Está na moda. Então, eu estou na moda. Uhum. Quando o senhor trabalha com uma pessoa, por exemplo, o senhor busca tirar esses assediadores que estão fazendo com que a pessoa continue a cometer aquele equívoco, e depois o senhor apresenta algumas coisas novas que é para a pessoa começar a trabalhar em relação àquele equívoco dela? Não, o problema é esse. Na hora que eu falo aqui na tertúlia, nós estamos com a Tales. Você não vê as respostas que de vez em quando tem? Eu estou guardando tudo que eles perguntam aqui. Se um dia alguém quiser, pode fazer um livro do que as tertúlias estão causando na cabeça desse povo. O cara fala assim, não, agora eu já sei o que aconteceu na minha vida. Não, eu já vi um caminho. Você já viu? Todo dia tem aí alguma coisa nesse sentido. Isso aí é que eles não querem. A maioria desse povo, maioria absoluta, 98%, tudo tem assédio. Entende? Complementando isso, é o lado oposto. A gente, quando está em trabalho de TARES profissional, assim, de itinerância, de trabalho,
a gente tem a oportunidade de ver o nível de equívocos cair bastante, cai uma queda drástica, porque no exercício da TARES você vê um nível de precisão, de exatidão, Agora, veja, da objetividade das a coisa abordagens. mais séria do nível da TARES, Marlon, é no processo administrativo. Ela começa a metodizar, a disciplinar. Então, a harmonia do processo administrativo cria o holopensene harmônico. Esse holopensene harmônico faz com que haja mais predisposição receptiva na apreensão da TARES. Você entendeu? Por isso que eu olho tudo, desde a natureza, desde o piso até o teto, as coisas todas, para melhorar o holopensene, para aquilo ficar acessível à ideia. A coisa ficar com predisposição. Você está entendendo? Um exercício mais permanente da TARES, ele acaba sendo um corretivo e um agilizador para quem quer superar isso, né? E isso se reflete, como você colocou, demais na gestão, tem uma na coisa muito séria parte que o povo organizacional. esquece. Esse exercício assim, consecutivo, em seguida do negócio todo, ele sempre traz uma criatividade inesperada. Isso aí é que é a coisa das mais sérias. Por isso que eu falo muito aqui em euristicologia, verponologia. A TARES, ela é casada com a verponologia. Cada vez que a gente dá um curso, Valdo, acabei de voltar de uma itinerância, foi a primeira que eu dei esse ano. O que eu pensava sobre aquele assunto ficou deste tamanho. Desapareceu. O que eu tenho agora, que é o novo agora, trabalho, é outro nível. Aqui, não é o caso da gente estar pensando nisso agora, que eu acho um pouco, assim, prematuro. Mas pensa bem como é que não será nas próximas vidas, quando a maioria aqui já tem o segundo curso intermissivo e já está sabendo bem por dentro, teaticamente, na prática e na vivência também, de todos esses conceitos básicos. Pensa bem, esse povo o que vai fazer? Tem uma vida pela frente. Já estão sabendo se prevenir, fazer profilaxia. Já vai ter uma imunologia maior. Alguns talvez venham até com macrosoma. Entende? Como é que fica isso? O nível, como é que isso vai acelerar? Então, essa microminoria vai ficar cada vez mais forte. Você está entendendo como é que é? Dentro do processo. Agora, eles vão ter que estudar muito, quer dizer, nós vamos ter que estudar muito, é o gap entre a condição da média da minoria com a condição média da maioria. Esse gap vai ter que dar um jeito de ser superado, de ser preenchido, para não fazer um abismo dele, não virar um abismo. Tem que ser uma brecha, mas uma frincha só, não pode ser um abismo. Porque senão o abismo aí seria justamente o contrário do estupro evolutivo. Ele já é um problema, né? Já é. Já é difícil conviver com isso. Quando a gente sai e faz essas incursões... Mas veja, assim, isso vai ser cada vez pior. Essa é a Na boa próxima notícia. vida, muitos de vocês vão escrever sobre isso. Esse é um tema inevitável. Por agora, vocês ainda estão muito jejuns para isso. Mas na próxima, isso vai ser inevitável. Você está entendendo a lógica disso? Você entendeu isso? Experimentando isso na prática. Vai ter que escrever no preenchimento do gap entre a minoria e a maioria dos elucidados. Professor. Elucidados, que eu estou chamando aí no caso. Quer dizer, que tem uma elucidação da inteligência evolutiva. Professor. Entende que é o nosso processo aqui maior. Aí nesse caso, vai caber exatamente a nós fazer o processo de tranquilizar, apaziguar, desenvolver paciência e a melhor forma, a forma mais didática. Não é isso. Quais as técnicas isso. práticas objetivas Isso. e eficazes Quais as na melhores hora que o técnicas? negócio funciona. Tudo nós vamos ter que criar. Agora, veja. Se você fizer isso, na próxima vez você vai ter que refazer tudo e atualizar dentro dos Zeitgeist. Por quê? A indústria vai mudar. Contexto. Contexto todo, os aparelhos, a comunicação. Isso que nós estamos achando que é a supercomunicação, do jeito que eu falo, a superinformação que nós vivemos, isso ainda não é ainda total, isso ainda vai piorar, vai aumentar mais. Hoje em dia eles não querem colocar o cosmos no celular?
É um processo, é o cosmos celular. É justamente isso, é uma tentativa de aproximação, né? Aproxêmica, diminuição desse gap. Agora, uma coisa boa é que a TARES, ela é atemporal, ela é adimensional, ela é independente da qualificação da sua consciência. Não interessa se você é consciex ou consciex livre, a TARES está aí. Agora, veja, eu desejaria era saber quem é que informa, quem é que é o docente, quem é que, vamos dizer, enriquece a ideia da consciência livre. Que deve ter. Professor, Então. como é que os bloqueios energéticos eles funcionam no processo do equívoco? Porque a questão do bloqueio, Não, o ele bloqueio ajuda energético, ele funciona no equívoco básico seu com a sua energia. Você não sabe conviver com a sua energia. Agora, por quê? Devido ao N do pensene. O equívoco básico, então, está no N do pensene, do ponto de vista do bloqueio. O bloqueio que eu estou falando, o cortical. Mas, por exemplo, na hora do matares, o senhor estava falando das respostas às perguntas, quando o senhor tenta esclarecer a pessoa. Lógico que o senhor faz isso também com a questão energética, porque muitas vezes a pessoa, para entender alguma coisa, se ela estiver mas não sou eu, bloqueada... né? Os amparadores ajudam. Os amparadores, é. Então, aí o negócio é esse. Agora, a propósito, eu vou responder aqui agora, que já tem algum. Hein? O autoassédio gera bloqueios energéticos, certo? O mecanismo pelo qual o autoassédio predispõe o heteroassédio é sempre através desses bloqueios? Veja, isso aqui já chegou há muito tempo, vocês não estão sabendo, perguntaram aí a mesma pergunta. Alguém andou lendo quem? Não sei quem, né? Está na cara. Eu não encaminhei esse assunto para isso, não, é o que aconteceu. Agora aqui, gostaria de saber se a repetição de um certo padrão de parceiro no relacionamento a dois, ele com distimia ou embotamento afetivo ou alexistimia, e é por isso só um equívoco, ou isso pode ser um rapport assistencial? Como fica a construção da dupla evolutiva nesse conceito, nesse contexto? O problema é todo o seguinte, escuta, na dupla evolutiva, quem pode ajuda o outro. E a primeira coisa que se exige para fazer uma dupla evolutiva é o rapport, é a afinidade, a empatia. Então, por exemplo, não adianta você pegar, por exemplo, aí, um cachorro que vai ajudar o sapo. Tem que ser um sapo que tem que ajudar o próprio sapo. Tem que ser um cachorro que tem que ajudar o sapo com sapo, cachorro com cachorro, a lontra com a lontra, e por aí vai. Então, somos nós aqui, ó, consciex vulgar, ou consci vulgar, com a outra consci vulgar. Então, veja, tudo que está acontecendo, se uma pessoa combate o parceiro, a duplista ou duplista, ela está tendo apenas o ricochete da sua realidade. Por quê? Ela tem uma afinidade básica com aquela pessoa, senão não estaria com ela. Agora, por isso que eu falo, antes de mais nada, a duplologia, ela tem que visar a TARES evolucióloga, ou evoluciologista, ou da evoluciologia. Depois é que deve entrar a afetividade. No início, por exemplo, da duplologia, eu não falava nada disso. Hoje eu sou obrigado a falar que vocês já estão maduros para entender essas coisas. Se eu falasse isso no início, todo mundo ia achar que eu sou um cara que tem um coração de granito, né? Que não tem emoção, que não sei o quê. E olha, outra coisa, vai ver até que é, né? Mas agora veja, mas não é bem assim na didática, né? Eu não aplico isso na didática, não é bem assim, né? Esse cara não presta, ele tem um coração que é um bloco de gelo. Jamais se viu escorrer uma lágrima do olho dele, nem o esquerdo, nem o direito. De modo que isso aí não vale nada. Então, veja, é a vida, tá certo? Agora aqui,
Mas quando a criança vive em um ambiente com adultos assediados e ela presencia todo o processo, a criança, nesse caso, é totalmente matura para entender esse processo? E por que evitá-las? Olha, depende do nível da criança. Tem criança que às vezes sabe o que se passou. Se ela tem parapsiquismo, ela supera os adultos. Isso tudo é bobagem. Idade física, praticamente, não diz muito a respeito da consciência. O que diz respeito é a lucidez, é o nível de equilíbrio em matéria de hiperacuidade. Isso é que interessa. Agora, veja, deve-se evitar de deixar a criança junto dos dois adultos, pais e mãe, que estão brigando, e outras coisas mais. Qualquer coisa é bom ver lá a série do Law and Order, que todo dia estão tendo casos de criança violento lá. Você tem visto? Ixi, tem casos lá que não é fácil. E processo de pedofilia, e problema quem é que vai ficar com quem, e os atores chorando sem parar, porque os negócios têm muito impacto atualmente. O que é ruim neles, eles têm um negócio errado, que é o seguinte: o casting, quer dizer, a elincologia deles é muito exprimida, são sempre as mesmas pessoas. Então, cada cara daquele é cada drama que ninguém nunca teve. Todos eles são muito dramáticos demais. Aquilo é fora da realidade. No fim da história, são sempre os mesmos. Tudo tem que ser com eles, tem que arranjar mais gente. Eu acho isso fraco. Mas, olha, isso é equipe de Hollywood. É o problema do Dinaro, é o processo judaico, é o problema do cifrão. Se coloca mais, o elenco custa mais, porque todo episódio eles têm que colocar alguma coisa nova. Um dia desse apareceu o Ben Gazzara lá, fazendo um papel. Tem vários deles, eles têm que pôr todo dia um novo, porque não pode. Mas, geralmente, o principal, o ator, é sempre um deles. Lá pelas tantas, eles são poucos, eles são no máximo 10 pessoas. Fica tudo em torno, gira em torno. Quer dizer, são os piores do mundo? Como é que é isso? Está danado. Trabalho no serviço de manutenção em hospital. Pergunta: se eu aplicar energia positiva nos móveis e objetos que reformam ou consertam, essa energia é absorvida por pacientes, acompanhantes e funcionários? Vale a pena eu continuar? Sim. Você sempre vai ajudar. Outra coisa, faça de tal maneira que você possa ajudar para evitar a iatria, o iatrismo, que é a doença que os hospitais criam nas pessoas, devido ao contágio. Ajuda isso. Olha, pelo seu nome, eu vejo que você é uma pessoa definida, você sabe o que você quer. De modo que faça isso, exteriorize energia e coloca bastante energia nos móveis que você compõe. Isso vai ajudar demais. Fobiologia, o medo de errar. Qual a relação do medo de errar com o equívoco? Alguém quer responder? Como é que é? Quem é que quer responder essa? O medo facilita psicologicamente o equívoco? O medo de errar e o próprio início do equívoco, ou ele pode indicar que existe realmente um perigo ou um engano? Olha, erro já é um problema. Começa pelo seguinte: o que eu digo para você, o que é o medo? O medo é um erro. O que é um erro? Às vezes, ele é um medo. Então, uma coisa e outra aí, tudo significa a mesma coisa. É 6 com meia dúzia. Tudo é mais ou menos, entende? Você está mexendo com a mesma situação. Então, o problema todo é ver naquele contexto o que é que atuou em primeiro lugar. Foi o equívoco por ignorância ou foi o receio da pessoa de assumir alguma atitude? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. O medo aumenta o erro. Cada vez mais. Então, a covardia piora tudo. É um super equívoco. A covardia piora tudo. Uma coisa muito interessante que tem é o seguinte: por exemplo, uma retirada, uma desistência, ela às vezes não é covardia. Ela às vezes é inteligência. Agora, a covardia, o tempo todo, se a pessoa treme, está entendendo? Ela tem a medorreia, como eu chamo, geralmente ela é totalmente negativa, sempre. Jair, você está querendo falar alguma coisa? Minha pergunta aqui é sobre na exemplologia, Paulo. Você
um maxi equívoco, que é o autojuízo errado da pessoa. Eu queria perguntar o seguinte: a gente só consegue fazer um autojuízo completo no curso intermissivo? Um autojuízo completo, não. Você faz dentro do seu nível do momento evolutivo. Por exemplo, nesse ponto hoje, a vida que você tem, se você ponderou bem, o seu autojuízo é correto. Ele não Mas está ele é errado. muito limitado, né? Porque eu não tenho informações suficientes. Limitado não. Ele está dentro do seu momento evolutivo, dentro do seu nível evolutivo. Isso não é limitado. Isso é o seu. Está correto. Agora, por exemplo, você ter um autojuízo cósmico de tudo, nem a consciência livre não tem. Não, mas eu falo assim, se as variáveis são muito limitadas, por exemplo, a gente está nesse plano, minha capacidade de informação sobre mim mesmo é muito pequena. Eu vou errar muito ainda nesse ponto. O meu autojuízo sempre vai ser muito limitado. A primeira coisa não é mim mesmo, você já errou aí. É eu mesmo. Eu mesmo, desculpa. Então a primeira coisa é essa. Então vamos entender. Agora, o que é que se passa? Nesse momento evolutivo, se você fez tudo o que você sabe, do ponto de vista teórico e prático, você colocou tudo ali para decidir e arranjou um posicionamento, você está no máximo. É esse máximo que a gente tem que considerar. Agora você vai ver que você não recuperou todos os cons. Então a sua consciência é superior a esse máximo. Quando você dessoma, se você vai se posicionar perante aquilo, pode ser que aquele novo posicionamento seja superior a esse máximo que você fez aqui. Mas veja, você não errou nem aqui e você nem errou do lado de lá. Vamos entender. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: nós estamos dando no aqui e agora, nesse momento evolutivo, tudo que nós temos em matéria de hiperacuidade. Nós estamos dentro da técnica da exaustividade. Nós chegamos ao máximo que a gente pode. É isso que eu falo para vocês. Agora, a gente começa a chegar nesse nível a hora que você começa a ficar mais satisfeito com aquilo que você pensa. Enquanto você não estiver satisfeito, pelo menos relativamente, com aquilo que você penseniza, tem alguma coisa errada. A hora que você fica satisfeito, acabou. E outra coisa, aí começa a aparecer umas coisas que se você não estava habituado. Você vai querer começar a corrigir certas coisas suas e você vai ver, já estava corrigido. Entendi. Você corrigiu, que às vezes aquilo passou despercebido. Então, a hora que você começa a querer corrigir um erro seu que não existe, isso mostra que você chegou na exaustividade daquele tema. Podia dar um exemplo, Paulo? Sim. Por exemplo, vamos olhar isso aí que eu estou brincando com você aí nessa questão do eu e do mim. Eu, por exemplo, às vezes fiz lá uma noção sobre uma palavra, uma expressão, entende? E que a pessoa às vezes insistiu. Eu, então, antes de colocar e fazer a revisão, falei assim, não, eu tenho que confiar em mim. Eu não sou bobo. Deixa eu examinar isso aí. Isso aí pode ter sido um erro até de digitação da pessoa. Está entendendo? Por exemplo, uma pessoa escreveu para mim, escreveu a palavra contrafração. Eu falei assim, isso não existe, é contrafação, que é a mentira, o processo ilusório. Isso não tem. Eu fui olhar o que era, não, só pode ser contrafação. A pessoa escreveu, o negócio está ali, uma coisa séria. Eu fui olhar, é lógico que eu estava certo, e ele está errado. Então, veja, antes de mudar qualquer coisa, eu não ia colocar contrafração. Entendeu? Eu ponderei, quer dizer, eu já tenho confiança naquilo. Então, a hora que você chega nesse nível, a sua autoconfiança, ela se amplia. Entende? Isso amplia a sua associação de ideias, a sua memória, seu juízo crítico e também a qualidade das suas abordagens. Agora, olha, começa por aí, na sua idade é que é o ideal você começar e não acabar com isso mais. E agora com o laptop, vocês têm tudo na mão. Eu fico só pensando, já pensou se eu tivesse laptop quando eu tinha 14 anos? Teria sido muito mais fácil. Gente, para fazer 2.600
e 40 páginas lá do Projeciologia, eu tive que redatilografar aquilo mais de uma vez. Já pensou o tempo que eu perdi com isso? Não é fácil. Agora, eu começava a pensar, não, meu sonho do horário de consumo, né? Meu sonho, preciso de arranjar uma coisa que copie tudo, melhor do que aqueles negócios que a gente colocava álcool. Aí apareceu o computador. Eu falei assim, gente, a minha máquina Olivetti ideal apareceu, é o computador. Era a máquina Olivetti, que eu usei quantos anos na minha vida, de tudo quanto é jeito, as melhores que tinham na praça. A hora ainda não tinha computador 100%, mas começaram a aparecer as máquinas de escrever, que já tinha memória, lembra? A primeira que apareceu eu já comprei, para ver o que era. Então, dava defeito que era um negócio. A máquina dava um defeito. Valdo, pode? No curso intermissivo, feita uma planificação desse, ele aguenta tanto do juiz dele, ele vai conseguir absorver tanto, ele pode, vamos dizer, adquirir tantos cons, para ver o que ele vai poder fazer? Não, ele examina isso, mas ele vê pela assimilação que ele tem. Então, ele vê se ele precisa, nesse setor, de mais assimilação, ou naquele outro com mais assimilação. Ele coloca aquilo no essencial para suprir os seus trafares. É aí que entra o trafar que manda nisso. Lá, ninguém está examinando o processo de inteligência. Essas são as deficiências. É aí que entra o paramicrochip? Mas quando a pessoa tem mérito devido ao trabalho dela. A gente sempre recebe essas coisas por causa do serviço, não por causa da gente. Ele vem justamente para suprir essa falha. Eu acho que a opção de coisa que eu tenho assim um pouquinho a mais, não é por causa do meu mérito, é para eu servir de cobaia. Está entendendo? Agora, pode ser que se eu firmar, se eu sair bem disso, eu vou legitimar a aquisição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha só o termo que eu estou usando. Legitimar a aquisição. Você vai diminuir, eu ainda não estou ainda com isso muito seguro, não. Pode falar que você vai diminuir a sua necessidade de um paramicrochip? Não, vai melhorar. O paramicrochip, o ideal é você ampliar todos os upgrades dele. Cada vez mais, e não deixar. Não é isso? Mas, aquilo que o paramicrochip te dava, você vai incorporar aquilo em você. Então, a necessidade vai diminuindo. Agora, veja, eu preciso de legitimar as coisas que eu tenho para ver. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que eu tenho é o processo da Dragona. Eu tenho que legitimar isso, se isso aí, se eu mereço isso de fato. De quê? Porque do jeito que eu estou, eu sou fajuto, eu sou um ator. Agora, eu quero ser o personagem. Vocês estão entendendo? Mano, você entendeu? Eu estou falando com a linguagem certa? Então tá. Você falou assim, o Serenão, ele é o paramicrochip, né? Quer dizer, já incorporou tudo que ele precisava. Agora, eu quero chegar lá. Você também quer, não quer? Eu quero. Então, se você falasse que está querendo, eu ia te dar uns trancos aí na hora. Eu ia voltar a ser subhumano no minuto. Pode falar, Maru. Valdo, você pode comentar essa ambiguidade da pessoa estar relativamente satisfeita com a sua pensionização, toda hora corrigindo o que precisa, e isso ser a fonte de pacificação íntima ao mesmo tempo para a pessoa? É mais ou menos desse modo? Agora, veja, tem um aspecto aí que é um subproduto que quase sempre, aí vocês na economia, vocês falam outras coisas, que é aquilo que, além do produto, aquilo que você ganha. Como é que chama, que vocês gostam de falar? O valor agregado. Tudo isso aí traz uma série de valores agregados. Entende? O primeiro dele, mais sério, é o seguinte: a sua comunhão com o amparador vai ampliar. Olha o que eu estou usando a palavra comunhão. A integração do amparado com o amparador, essa ficha de função vai aumentar. Uma outra coisa. Vai haver uma predisposição óbvia para você acessar as centrais dessa física. Muito maior do que havia antes. Devido à confiança. Uma coisa é a pessoa não titubear naquilo que ela faz.
Não pode ter aquilo que o povão chama o vacilo. É deixar o vacilo. Ela ter segurança naquilo que ela faz. Com isso, tudo amplia mais rápido. Entende? Há uma potencialização. É exatamente sobre isso. Eu costumo insistir na questão da cosmovisão, das diversas áreas. Então, o caminho para se chegar um dia a se pensar em paramicrochip é justamente andar pela expansão das áreas. A primeira coisa é ver o que você tem. E ver as carências para complementar. Fazer o recenseamento, que no caso é inventário, ou se você quiser o balanço. Você vai dar o balanço da sua realidade hoje. O que é que tem que você acha que divide ampliar? Começa por aí. Isso vai, pouco a pouco, vai atingir o seu processo parapsíquico. Dentro desse aspecto parapsíquico, você vai ver o que é que tem, se você recebeu. Vocês têm que lembrar o seguinte, a maioria de quem fez curso intermissivo, aquela Consciex, ela foi sorteada. Então, ela tem figurinhas lacradas, entende? Figurinhas abençoadas pelo conhecimento, que é preciso ver se você está usando ou não. Essas figurinhas eu estou começando a deslindar e mostrar para vocês. Isso tudo precisa de ver. Paramicrochip. É o processo das dragonas. Você está entendendo? O problema do simpaco, que o povo gosta de falar. Entende? E outras coisas mais nesse sentido. O processo da ectoplasta. Entendendo? O problema, por exemplo, do parapsiquismo na infância. Tudo são condições, eu estou falando pouco a pouco para vocês. Agora, nós vamos trazer em qualquer hora verbete sobre isso, que eu acho que é o verbete que está falando mais sério disso, que eu estabeleço lá uns 10 ou 12 mais sérios, eu ainda não trouxe aqui não. Te trazer aí uma hora. Tem muito verbete aguardando. Eu hoje estou com 142 verbetes na frente de vocês aqui, no dia de hoje. Eu ampliei muito aí essa temporada. Agora, como eu vou ter mais tempo, eu vou ver se eu fico por aí e vou fazer uma revisão para atualizar o material, que eu tenho um monte de coisa para passar. Inclusive o material que vocês estão estudando, que tem uma opção de coisa que está desatualizada. Eu preciso de agora atualizar. Só para aprofundar. Agora, para fazer os 6 volumes, já passaram já as páginas de 5.400. Aí com o nosso chefe. Mas quem é que falou aí? Só para aprofundar, o senhor falou do sorteio. Pois é. Como assim sorteada? Sorteio, todo mundo, sabe por quê? Tem certas pessoas que vão no evento. No fim, todo mundo ganhou alguma coisa. Foi sorteado. Todo mundo foram. Alguma coisa vocês tiveram. Precisa de saber o quê? O problema é que chegaram tão arrastando lá, cheio de coisa, que tiveram que preencher umas bobagens grandes. Então, aquilo que era a coisa assim, nem sempre pôde, porque ainda tem que preencher aquilo que já devia. A pessoa já chegou fora de forma. Entendendo? Então, ela tem que chegar, é o primeiro curso, ela está fora de forma. Então, primeiro tem que colocá-la em forma. Agora, aqueles que já têm um pouco de forma, esse já deve ter tido um upgrade, um plus, alguma coisa. É isso que eu estou falando. Primeira coisa, então, tem que fazer o levantamento disso. Entende? É o que a gente precisa de estudar aí com o Júnior, esse que está aí, sobre o processo dele. A dragona, ela serve, então, para dar autoconfiança para a pessoa? No meu caso, não é bem isso, não, porque eu sempre tive, né? Por isso que eu acho que não foi por causa disso. Foi para mostrar que isso existe. Agora, a maior prova foi umas 3 pessoas, uma mulher e 2 homens, que falaram nisso sem eu saber, né? Antes de eu saber. Mas qual que é Agora, você sabe, tem umas coisas estranhas na vida, né? Igual aquele cara, por exemplo, que eu já falei aqui. Eu vou levando a minha mãe para Palmelo. Ela estava com o fígado, entregas baratas, etc. Uma hepatopatia que aquilo já estava para liquidar com ela. Então, eu, rapazinho, pego a minha mãe, levo para Goiás, entro no trem, a ruim mais vai, entro no negócio, vou para Goiás, aquele negócio todo. A hora que nós descemos, lá perto de Pameri, na estação que precisava, a hora que eu vou descendo assim sabe, do vagão,
Um homem olha para mim, vê eu descendo, e o rapaz fala assim, você é Vieira. Aquilo me deu aquele banho de energia em cima de mim. Mas como esse cara pode fazer uma coisa dessa? Eu nunca via. Veja, o cara estava na estação, eu chego lá, nunca vi aquela cara, ele nunca me viu. Assim, você é Vieira. Aí eu vi para ele e falei, vem cá, nós precisamos de conversar, o que é isso? O que é que o senhor sabe? O senhor me conhece? Sabe de alguma coisa? Não. Por causa das suas entradas assim, na sua idade, esse corpo que você tem é Vieira. Quer dizer, um absurdo. Agora veja, isso aconteceu comigo só uma vez, esse negócio de Vieira, eu nunca vi isso em matéria de genealogia, uma loucura tão grande. A minha mãe ficou assim, abismada, mas besta de ver aquilo. Como é que uma pessoa pode saber uma coisa dessa? Então o cara já tinha estudado tudo o que acontecia. Na idade tal, dentro da genealogia dos Vieiras, que vieram do Mato Grosso, tem isso. Na outra idade tem isso, na outra idade tem. No homem dá isso, na mulher dá isso. Falei assim, bolas. E eu que achava, né, que era só europeu que conhecia isso. Naquela ocasião eu já estudava algumas coisas de genealogia, devido aos caras de Monte Carmelo, que era tudo rei na barriga, grandão, e eu queria saber por que eles eram. Agora então, veja, isso aí, matéria de genealogia, foi só isso que aconteceu na minha vida. Nunca ninguém me falou nada a respeito de mais nada disso. Mas o processo meu das Dragonas, tiveram 3 pessoas. Agora, o mais sério foi o velhinho lá de New York. Que ele chegou e abriu o jogo para mim. Assim, você tem alguma marca no seu ombro esquerdo? Escuta, eu estava de roupa lá, tudo arrumadinho, tudo fechado, ele não viu meu. Esse cara nunca tinha me visto. Como é que é isso? Como é que você explica uma coisa dessa? Quer dizer, por isso que eu falo que esse negócio de dragona, eu falo assim, isso tudo, leve isso a título de superstição, como uma hipótese de tentativa. Mas lembre-se, quem passa por isso, quem está vivenciando isso, já levou, a hipótese acabou há muito tempo, isso tudo é fato. Eu explico isso bem, para deixar com a pessoa, o problema é dela. Qual que é a função da dragona, Paulo? A dragona, ela mostra o seu corpo fechado. É o caminho para a desperticidade. Então, por exemplo, o ideal seria meter dragona em vocês todos, para que na próxima vocês já são despertos. No mínimo. Você está entendendo? Porque é o corpo fechado. Alguma coisa fecha aí. Eu acho que a dragona tem relação, por exemplo, com o negócio de trancar a mediunidade dos médiuns, dos terreiros. Trancar a mediunidade é a mesma coisa. Só que tem que ali, em vez de trancar, tranca o processo da ingerência do heterocélio. Corta. Então, é o corpo fechado. Então, por isso que você pergunta para certas pessoas, dá para perguntar, essa aqui tem, essa aqui não tem, dá para ter uma ideia maior. Você veja bem, olha só meu caso. Todos os processos da família que você conhece bem, sabe lá. Tanto os acidentes quanto as doenças, seja minha ou seja das pessoas em torno de mim, da própria família, aquele negócio todo. Todas as vicissitudes, tragédias desse negócio todo. O meu processo, vida, essa coisa toda. Eu nunca precisei, nem de médio de desobsessão, nem de psiquiatra, nem de psicólogo, nem de ninguém para me vir a passe. Nunca precisei de nada disso. Como é que você explica isso? Outra coisa, como é que o cara chega, examina, fala assim, não, o acidente quebrou sua cadeira, está tudo rachado aqui, fratura por tudo quanto é lado, o nervo óptico esquerdo está solto, o seu globo ocular está rachado, a situação toda, você está com hemorragia na cabeça. Eu falo assim, eu sei disso tudo, eu estou sentindo aqui. Você acha que eu não estou sentindo? Estou sentindo. Estou de acordo com vocês. Vocês me dão uma semana. Vocês vão ver que eu não vou morrer. Uma semana vocês vão ver se isso tudo já consolidou. E nada de remédio, joguei tudo na frente. O que é isso? Quem é que faz uma coisa dessa? Agora, isso tudo então faz a pessoa pensar, tem sua razão de ser. Agora, para mim, tem uma série de fatores, né, nisso aí. Uma coisa séria também é que realmente o negócio parece dragona, o que eu tenho. O tamanho, a extensão, entendeu? Sempre foi. É impressionante a gente pensar numa coisa dessa. Ela tem relação direta com o macrosoma?
Eu não sei, isso aí eu ainda não pesquisei. Tem uma opção de coisa que eu não pesquisei. Precisa de juntar as pontas, isso aí eu ainda não fiz. Eu acho que eu precisava de um universo maior, eu precisava descobrir outras pessoas do mesmo modo, para aumentar, você está entendendo, a freguesia. Porque tem a regeneração física, tem a parte orgânica e tem a parte anti-intrusão, então, também, né? Tem os dois aspectos. Tem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, como é que fica isso, por exemplo? Eu deveria estudar um caso de dragona na mulher, e eu quero saber se ela entrou ou não na gravidez. Se ela foi da anti-gravidez. Você está entendendo? A antimaternidade. Isso é uma das coisas. Tem um monte de perguntas para a gente estudar nisso. Agora, veja, para mim, tudo isso são favas contadas, isso são fatos. Agora, eu não recomendo para vocês não pensar nisso que seja fato, não. Tudo é hipótese de tentativa, vocês têm que estudar. E ver o que vai dar com o tempo. Agora, é uma série de condições dessas. Qualquer hora eu trago aqui o verbete dessa situação. Eu lembro que uma das primeiras vezes que nós nos encontramos lá em Uberaba, aquela vez, foi a primeira coisa que você me perguntou, você tem uma marca no ombro? Aí eu falei, não tem marca nenhuma. Você falou, não, acho que você tem. E isso, como que era isso, Paulo? E eu não tenho marca. Para a gente examinar a situação, né, ver como é que é, a gente sempre pergunta. Eu já fiz essa pesquisa com milhares de pessoas. Mas já vi que tem gente que tem, não foi só eu, não. Agora, é perigoso até você estar descobrindo isso, ou falando certas coisas em certos lugares, se a pessoa não está preparada. É um problema. Uma vez eu descobri um negócio desse com uma pessoa, um homem. Você já encontrou em outras pessoas? O cara não queria me deixar mais. Ficou apegado comigo. O que eu estou sempre acostumado é o povo ter medo de mim, mas esse não. Ele ficou igual a gatinha e a Cristo. Não me deixava, você está entendendo? Está na minha cola, ali o tempo todo. Isso aí foi um problema. Professor, aqui na letra. Mas por quê? Porque ele queria fazer vamos dizer, o un petit comité. Não é só isso. E não é só isso. Implementar, vamos dizer, potencializar o processo do Holopensene. Lá no fundo, ele estava certo. Mas o que é? Professor, aqui, essa dragona, você nasce com ela? Ou como é que é? A dragona, você nasce já com essa marca no corpo? Ou pode ela já nasce com depois? você. Ela nasce com você. Nasce. Ela é um birthmark. Agora, birthmark é a marca de nascença, é o névoa. Agora, o que é que chama? É a marca da fábrica da genealogia, a marca da maternidade. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Essa marca, geralmente, ela é mais estudada nas pessoas para ver problema de vidas passadas. Uma pessoa foi assassinada com a facada aqui do lado, ela nasce, às vezes, com aquela marca. Mas relacionada daí ao parapsiquismo, ela tem Agora, uma nesse marca... caso, ela é relacionada ao parapsiquismo sem conotação patológica. E ela tem uma O que característica é bom nisso é que não há específica? conotação patológica. Professor, e ela tem uma característica específica? Tem. E ela seria geralmente é em parecida? cima do deltoide, você está entendendo? O deltoide é um músculo triangular e fica na base do triângulo, que ele é de cima para baixo. E outra coisa, é bem aí. Agora, com a idade, às vezes pode mudar um pouquinho a posição, mas está sempre no ombro. E tem alguma cor específica mais Não, clara, o problema é que marrom? parece mesmo uma dragona, vários centímetros, grandona, bem claro. E relacionada... Agora, teve gente que, quando eu era rapazinho ainda, em Monte Carmelo, falou assim, você já deve ter sido militar noutra existência, por isso você tem isso aí. Você já nasceu assim. Mas agora você não tem mais jeito de ser militar, não. Você não gosta, você é um cara de tanto, não quer saber de nada disso. Você não gosta de brincadeira bruta. Sabe o que é brincadeira bruta? Eu nunca cheguei a gostar disso. Essa dragona relacionada ao parapsiquismo, que é a saudável, ela tem uma característica específica, e isso seria para outras pessoas igual? Assim, o senhor tem um formato... Não, para mim, ela tem que aparecer no local. Se ela vai aparecer no local, ela mostra direitinho a forma. É como se fosse uma tatuagem.
Seria parecido em outras pessoas a forma? Do mesmo jeito. E é do lado esquerdo. Agora, o lado esquerdo é onde tem 2 chakras que são do lado esquerdo. Tudo deve ter sua razão de ser. Eu não sei até que ponto que é isso. Está entendendo? Outra coisa, é justamente a dragona que dá o infarto. A hora que você tem o infarto, que eu senti a dor, foi tudo nesse braço, com o negócio todo. Ela pega daqui e vai assim, ó, esse dedo. Eu senti isso tudo. Tinha 28 anos. Com dragona e tudo. Faz parte do serviço. Agora, gente, tem muita coisa ainda para deslindar dentro do processo do homem, da fisiologia humana, da anatomia humana e tudo mais. Então, eu queria que você esclarecesse, se for possível, por que a dona Aristina teve um processo de hepatopatia convivendo com uma pessoa dependente de álcool? Tem a ver com assimilação ou é da paragenética que ela mesma trouxe? Não, o problema dela, a meu ver, foi as coisas junto com meu pai. Não, meu pai fumava e bebia sem parar. E ele, às vezes, exigia a presença dela junto com ela. Aquilo deve ter criado algum problema. Ela nunca chegou a fumar, nunca bebia, ela tinha raiva do processo de álcool. Agora, o ambiente do meu pai, às vezes, no período que eu já estava lá com a gente, praticamente o período que eu cresci lá, que eu vi isso tudo, ele entrava naquela camueca, que era o processo da depressão dele, e era 3 meses daquilo. O quarto dele ficava aquela penumbra. Você está entendendo? Sempre. E outra coisa, e ela tomando conta daquilo, tudo na base do urinol, ele sem a perna esquerda, entende? Em cima da cama, a outra perna num canto, perto do criado dele. Tinha uma janela perto da cama para julgar as coisas, para ficar mais fácil. Você está entendendo? Da limpeza. Tinha uma janela, abria a janela, julgava assim. Agora, aquilo deve ter influído de algum modo na questão, intoxicação. Agora, outra coisa, ela sempre teve um problema de processo gastrointestinal, do refluxo, isso há muito tempo. Ela tomava sempre alguma coisa para melhorar, ou de dor, ou de coisa. Tinha um remédio que chamava Atofan. Eu não sei quantas vezes eu fui na farmácia do Boris, que era o Boris Soevich, que era o farmacêutico, para pegar o Atofan para minha mãe. Enquanto na minha infância eu vi isso o tempo todo. Está entendendo? Aquilo deve ter alguma coisa hepática, algum processo. Uma outra coisa. Naquela ocasião, 1930, 1940, 50, aquele negócio, no interior do Brasil, todo mundo achava que todo mundo sofria do fígado. Porque tinha tanta, era moda. E outra coisa, todo mundo tomava alguma coisa. Mas agora veja, a maioria sofria mesmo do fígado. Pior é isso. Tinha hepatopatia, sim. Agora, as hepatopatias, por exemplo, eu não sei, né? Mas, por exemplo, na infância da minha mãe, os vermes, a verminose que deve ter havido, isso tudo influi. Eu mesmo passei pela verminose. Amigos meus, meninas lindas, desmaiavam e ficavam naquele oceano de lombrigas, quer dizer, de verme, que é ancilócitos duodenários, na cama. Eu vi isso tudo. E dava aquela poça amarela com aqueles bichos tudo mexendo. Agora, eles levavam a gente, as crianças que ainda não tinham aquilo, para ver, olha, se você não seguir isso que nós estamos falando, olha como é que você vai ficar. Olha bem como é que está, olha aí o que é que pode acontecer com você. Agora, o dia que eu vi isso com uma menina chamada Ieda, que era a minha vizinha na frente, eu falei assim, minha mãe, eu não vou sair mais sem sapato, nunca mais eu ponho o pé no chão. Porque eles achavam que o negócio todo era na base do pé no chão. A hora que eu vi a Ieda nadando naquele mar de sargassos, você está entendendo, das lombrigas em tudo no amarelo, foi uma coisa de doido, eu nunca pude esquecer, para mim, foi as imagens das piores que tinha. Olha,
Quando o José Vitoriano caiu no avião, o avião incendiou, e eles pegaram os restos dele e levaram, junto com os negócios do avião, que eu vi, o meu amigo lá, aquilo não causou tanto problema como aquela menina com o processo. Eu nunca pude esquecer aquela cena. O negócio não era fácil. Agora, então, você veja, na infância, isso tudo aí deve ter pego o processo hepático seriamente. Entende? Agora, ela chegou num ponto, ela já tinha uma certa idade, né? E todo mundo que examinou falou assim, não tem jeito, ela está com cirrose aí, praticamente isso é cirrose. Agora, a hora que nós seguramos a mão lá debaixo do sol, e eu segurei a mão dela e segurei a mão da médium principal, a médium de pé no chão, ela não usava nem chinelo, lá assim, e o Jerônimo Candinho do outro lado da minha frente. Fizemos aquela corrente. E um cara que estava com câncer junto do Jerônimo Candinho e da média do outro lado. Aí a gente segurou o negócio e eu vi aquela corrente. Esse negócio do jeito que é que eu tenho no arco voltaico, mas uma coisa de doido, né? Isso debaixo do sol, porque lá estava começando a fazer, não tinha muita casa, a gente tomava banho no galho, puxava o balde, caía a água em cima da gente. Aí você enchia de novo, colocava, fazia. Aí caía, o chuveiro era assim. Negócio tudo desse jeito, uma casa de Tarzan mesmo. Agora veja, na hora que ela tirou a mão da minha e fez assim, a mão dela estava perfumada e começou a cair as coisas. Eu depois vi isso com o Thomas Grimorton, comigo, eu e ele, num restaurante. Eu vi a mesma coisa da minha mãe. Saiu o processo da mão, que é o chakra palmar. Entendendo? Agora eu falei assim, então a minha mãe está boa. Aí veio o Jerônimo Candinho, depois examinou, pouco antes da gente ir embora, falei, ela está boa, ela não tem mais nada, ela está boa. Isso aí, ela está boa, vai viver muito tempo. É o jeitão dele, o velho lá. Naquela ocasião já tinha uns 72 anos, a cabeça branquinha. Entendeu? Agora o homem era tudo assim, machão, falava tudo com as energias. E ele queria que eu fosse para lá, para ficar com ele, para tomar conta. Você que vai tomar conta disso aqui. Vamos lá. Porque ele viu. A hora que ele pegou na minha mão, assim, sentiu o processo de energia, ele falou assim, vem cá, por que você não curou sua mãe? Por que você não curou sua mãe? Eu disse, não, eu preciso de mais gente, eu sou fraco nessa história e tal. Agora, veja, é a vida, não é fácil. Professor, posso perguntar agora? Sim. Com relação ao convívio com os réus no âmbito familiar, quais seriam os principais equívocos que a gente pode estar cometendo? É você interpretar mal que a com os réus está na sua frente, você pensa que não é. Não admitir, não admitir. Isso a gente tem que examinar. Tá, já passou esse estágio, então? Tem que examinar, né? Tem que dar um jeito. A gente confia, né? A gente confia. Bom, minha outra pergunta, então, como fazer para ter a passividade ativa, que nem o senhor falou, e ao mesmo tempo lançar o arpão, como o senhor falou, que lançou o arpão e pescou lá a informação da central extrafísica da verdade. Como é que é, ao mesmo tempo, essa passividade ativa e esse A passividade você dá na hora que você precisa mexer com as energias. E o problema de você captar a ideia é na hora que você está mexendo com o mental soma. Tudo isso tem energia, mas o mental soma não é bem a energia. Agora, na questão da assistência com a energia, é outra coisa. Vamos dizer assim, um fenômeno, um parafenômeno, um fenômeno parapsíquico, ele é dominado pelo processo da energia. Mas na questão do mental soma, a coisa já muda de figura. Nas questões das centrais extrafísicas, essa, por exemplo, da fraternidade, que eu chamo, a outra da verdade, isso tudo é diferente. Ali o nível é outro, entende? É um processo mais de lucidez, é um processo de consciência, entende? Para São Tomás de Aquino, que se baseou em Aristóteles, Ética a Nicômano, descreve os 7 pecados capitais. Esse seria o maior equívoco interconsciencial na vida multidimensional? Qual a sua opinião para reverter esse mega equívoco? Olha, aí não, ele fez o que ele pôde, né? Na época ele estava até ótimo, mostrou alguns dos defeitos que haviam. Agora o problema é que não é só isso, e tem coisa muito mais importante que esses pecados capitais.
Então, aí, faltou, por exemplo, nele o parapsiquismo. É isso que é. A maioria é assim. Em tertúlia anterior, o senhor mesmo, alertando para o fato da instituição ser apartidária e apolítica, leu um editorial de um jornal e precisou sobre a necessidade de comentar sobre o presidente Lula. Hoje o senhor inicia falando em coturno. Pergunta, então, como avalia o senhor o coturno do Lula e, principalmente, como está o nosso coturno em relação a ele e a situação mundial, e mais especificamente aqui na América? Qual é a tese que o senhor recomenda para esse equívoco do povo brasileiro, aceitando o discurso falso dele de defensor da democracia, quando se sabe que ele é, na verdade, um defensor ferrenho da ditadura? Qual a tese possível contra esse assédio do Lula ao povo brasileiro? Primeira coisa, mande bastante energia para ele, porque se a sua energia é boa e a sua intenção é boa, não mande energia pensando mal dele, mande pensando bem, que você está tentando ajudar. A sua energia vai fazer com que ele tenha um pouco mais de assistência extrafísica. Porque, possivelmente, se ele é muito teimoso, ele não deixa que o amparador de função da presidência da República dê a ele alguma inspiração. Vocês viram que ele reconduziu a mesma situação do Sarney. Quer dizer, é uma vergonha. Mexeu com Lula, ele sempre pega o lado mais do dolo, mais da máfia. Sempre tem a máfia do PT na história. Mexeu com Lula é a máfia do PT. Todo mundo sabe disso. Mas agora, ó, vamos e venhamos. Ele já andou melhorando. Ele era pior. Ele já andou melhorando, as coisas que ele tem feito estão melhores. Agora, tem uma série de fatores que ajudaram a melhora dele. A primeira foi o povo do Henrique com o rapaz do Tupete, lá, o nosso amigo do Tupete, de Minas Gerais. Você está entendendo? O Ita, que ajudou na questão do dinheiro, que eles estão nadando de braçada, então isso parece que sossegou ele um pouco. Na questão nossa aqui, que o Brasil está melhor das finanças mesmo, está um pouco melhor das pernas. Isso, então, já é uma ajuda para ele. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu falo muita coisa dos erros dele, mas também, de vez em quando, ele tem que falar dos acertos. De vez em quando, ele tem falado coisas corretas, uma série de condições aí. Mas agora, que eles se deixar por conta dele, é só lembrar aquela questão do discurso dele lá em São Paulo, né? Que é o processo de São Paulo, o Ford de São Paulo. Aquilo lá é sério, não tem jeito. Contra fato, como é que você vai desfazer aquilo? Agora, vamos ver o que vai acontecer. O problema todo é o seguinte, daqui, se eu fosse político, o que é que eu ia lançar? Lembre-se, o ano que vem tem uma eleição. Não vote nada que seja perto do Lula. Vote tudo que seja contra. Que às vezes você vai ajudar um pouco o processo da política. De cara seria já uma boa pedida para a pessoa pensar. Em relação aos equívocos, podemos afirmar que meu nível de pré-serenão vulgar, na atualidade, é diretamente proporcional a todos os meus equívocos de todas as série X? Até um certo ponto, né? Precisa da gente examinar mais, precisa de ver com o transmentor a sua ficha. Uma série X, várias vidas, pode ser toda priorizada por um grande erro cometido? Sim. Você tem que analisar, pega lá e vai ver nos 700 experimentos como é o processo da interprisão grupo kármica. O que é que tem? Você vai entender isso mais. Interprisão grupo kármica. Uma pessoa, por exemplo, às vezes ela precisa de várias vidas para entrar na fase da recomposição. Então, isso tudo aí é sério. Quer dizer, várias vidas consecutivas trabalhando naquele sentido para limpar alguma coisa que ficou suja demais. Sim. Mas não tem que ponderar também com o que ele já fez, porque se ele não fez nada e tem muito equívoco, ele tem agravante. A gente não sabe, mas de qualquer maneira, se ele está sentindo isso, é porque ele tem porque isso. No caso... Ele está confessando o negócio publicamente aqui. No caso a gente não sabe o que tem aí. Precisava de ver a ficha do transmentor. Vamos ver com ele. De um modo geral... Quer ver o saldo, porque às vezes ele também está sendo modesto. Existe o processo da modéstia, isso existe, de vez em quando aparece. Porque, de um modo geral, não é só, só contar os equívocos, tem que ver o que ele fez. Por exemplo, o Arlindo, de vez em quando, é muito modesto nas coisas dele, né?
quando ele não bate no peito. Ele é modesto. Então, veja, faz parte do serviço. A gente tem que dar um desconto nessa história. Não dá. Quem é que está aí com o microfone? Quem é que ficou mal parado? Que a gente ainda pode falar. É você mesmo? Voltar à questão da dragona. Sim. Essas pessoas identificaram que você tinha dragona. Você sabe identificar por que elas... Porque dragona já é uma coisa que se fala nisso há muito tempo. Eu não sei quando é que isso começou com os iniciados. Agora, o que eu sei é que do século XIX para cá, muita gente tocou nesse assunto, direto ou indiretamente, com mais profundidade ou mais superficialmente. Muitas pessoas sabiam disso. Como o processo é de iniciação e é um problema que mexe com as coisas mais avançadas de parapsiquismo, muita gente começou a estudar isso. Então, é uma coisa para ponderar. Agora, na hora que a pessoa vem e ela quer saber da coisa, ou uma pessoa chega e afirma para você com convicção sobre aquilo, já é uma coisa para você começar a pensar seriamente. Eu, por exemplo, não ligava muito para essas coisas, entende? Porque eu não ligava pelo seguinte, na minha família, nós, irmãos, filhos da minha mãe, todo mundo tinha alguma marca de nascimento. Agora, ninguém tinha igual a minha. Eu lembro, por exemplo, que a minha irmã, ela tinha uma pinta bem clara, redondinha, junto do pé, num determinado lugar. Agora, veja, isso é marca de nascimento, eu não vejo maior problema. Mas agora, é muita coincidência a hora que eu tenho no ombro, com toda o formato, a condição, tudo do mesmo jeito. Como é que é isso? Você está entendendo o negócio todo? E outra coisa, não é coisa pequena, ela é larga, tem mais de 6 centímetros. Entende? Hoje, quando eu sou adulto, ela alcançou o tamanho de 6 centímetros. Mas alguma coisa ele te viu, que ele falou que você tem dragona, ele percebeu alguma coisa? Não, porque a pessoa às vezes via, sentia uma inspiração, sei lá o quê, e falava. Pessoa que nunca me viu. Teve uma mulher que falou isso e tiveram 2 homens que me falaram isso. Eu, então, quando chegou aquele negócio do homem de New York, eu levei o negócio a sério. Isso já não faz muito tempo. O Instituto já existia nessa ocasião. Foi depois, por exemplo, de 88. Isso foi na década, no início de 90, por aí. Ô, Walter, você já achou alguém, outra pessoa que tinha dragona? Já, ué. Aí é que eu tive. E ela tinha as características de autodefesa mesmo? Algumas coisas. Tinha umas que não tinha nada? Não, tinha algumas coisas. Porque tinha gente também que estava, assim, muito envolvido com o processo de religião. Ainda não estava muito lúcido dentro do problema. Mas tinha alguma coisa. Agora, a primeira coisa que eu pergunto é justamente o seguinte, eu vou por linhas travessas, por fora, eu não vou diretamente na coisa. Então a gente pergunta assim, me conta, quais foram os assédios que você teve na velha? Você teve muito obsidiado? Como é que foi isso? Algum caso aí, conta para mim. Aí eu falo, não, mas eu nunca tive coisa assim. Expressiva, eu nunca tive. Então começa desse jeito, tudo por linhas travessas, por fora. Então você vai vendo que trabalho que é que você já fez assim, de coisas. Você vai ver que a pessoa nunca precisou estar tomando passe. Ela não é papapasse. Você nunca vai encontrar uma pessoa dessa papapasse. Não existe isso. Entendeu? Então são coisas assim, muito confluentes, são fatos confluentes, que merece pesquisa esse negócio. Isso aí precisa fazer, por isso que eu fiz o verbete. Agora, lá eu falo, isso tudo, a pessoa que não está afeita ao contexto, ao assunto, ela deve ter isso à conta de apenas uma hipótese tentativa, uma coisa que precisa para ser estudada. Mas, agora, que é um negócio horrível, por quê? É um processo parapsíquico-físico, que não tem jeito, está ali, a coisa existe. Agora, é do jeito que eles andaram estudando o Sampaco. Mas o Sampaco, por exemplo, pode ser muita coisa ilusória, apenas, entende? Porque é problema, vamos dizer, anatômico, mas é ocular, etc. Não tem nada. Esse negócio de ficar branco aqui, isso
No entanto, isso existe há muito tempo. Tem outros que eu também não dou valor. Por exemplo, a circulação do cordão. Quando a pessoa nasce, eles chamam isso de impelicado. Eu acho também bobo, isso aí eu não dou tanto valor para isso. O cara nasceu impelicado, então já tem alguma coisa com ele. É o parto laborioso, porque entende? O cordão umbilical estava em torno do pescoço dele. Esse aqui é o impelicado. Existem essas coisas. Bom, você acha que o Swedenborg é um exemplo de equívoco parapsíquico? Até um certo ponto, sim, né? É lógico. A síndrome de Swedenborg é baseada nisso. Mas é parapsíquico, no caso dele era. Pelo que ele escreveu, um monte de livro que o homem fez, tudo aquilo que ele revelou. A hora que ele fala sobre aquilo que eu acho que é uma das coisas mais sérias no caso dele, que ele descreve direitinho o ectoplasma saindo dele, isso é impressionante. Nunca vi isso em parte nenhuma, um monte de livro que eu li. Você acha que foi o viés religioso que levou ele ao equívoco? Foi. Para mim, foi influência lá do pai dele, né, que era bispo. Aquilo lá influiu. E eles deviam de ter feito muita pressão na vida dele toda, repressão, qualquer coisa assim, em matéria dele ser cientista. E o outro era religioso. Então, a hora que ele resolveu, é como se ele tivesse aposentado. Você está entendendo? Ele aderiu totalmente para aquilo, ficou cego igual aos outros. Então ele saiu lá dos píncaros da racionalidade dele, foi para a sarjeta que estava a turma. Isso é horrível. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 17 votos online, 9 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 93 assinaturas no livro de presença, 9 praticantes da técnica da INVEX, 3 voluntários da Sinvex. Os recados de hoje: temos Carla Uman, debate Expo Conscienciologia, Leandro Silva, pré-IC Pesquisologia, Eliana, acoplamentário, Natália, Censo Cognópolis, Rodolfo, conferência da Apex. Para a votação de hoje, teremos 2 verbetes, né, pelos quais definiremos o verbete de amanhã, domingo, e o verbete de segunda-feira. Então, os 2 verbetes são arbitrariedade somática e efeito. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o debate de hoje, que vai ter lá na Expo Conscienciologia às 18 horas. O tema é Direito, Ética e Conscienciologia. Aguardamos vocês lá. Será das 18 às 20, é ali no corredor da Livraria Nobel, para quem não foi. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Silva, para quem ainda não me conhece, e nós estamos aqui para renovar o convite da pré-IC de Pesquisologia. Nós estamos lançando o curso para a formação do pesquisador, que é o primeiro curso da pré-IC de Pesquisologia. Nessa primeira turma, ela será realizada aqui no campus CAEC e em parceria com o CAEC. E para quem não conhece o curso, vou falar rapidamente, ele é um curso de imersão metodológica, onde envolve técnicas, métodos e paramétodos com debate científico, com um só objetivo: auxiliar o pesquisador a concretizar a sua gestação consciencial na escrita conscienciológica. Eu vou passar aqui o professor Romeu para ele colocar algumas complementações. Então, gente, o curso para a formação do pesquisador ele é organizado em 9 etapas, é um curso modular. As etapas são realizadas uma vez por mês, será aqui no Salão da Loteca, um final de semana por mês. A gente está iniciando agora o curso no dia 12 de setembro, com previsão para término em julho do próximo ano. É importante também falar que entre cada um dos módulos nós vamos ter atividades para serem realizadas na forma de uma espécie de dever de casa, e nós vamos ter um acompanhamento dessas atividades de todos os alunos pela equipe da pré-IC de Pesquisologia através da facilitação de pesquisa. Então a gente vai poder estar acompanhando todas as atividades de maneira que o aluno chegue ao final do curso tendo uma gestação consciencial já bastante organizada. Para quem tiver interesse, então, procure a Secretaria do CAEC para inscrições ou então a equipe da pré-IC de Pesquisologia para mais informações. Obrigado.
Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los novamente para o curso Acoplamentário. O professor Moacir Gonçalves e o professor Alcir Alves estarão debatendo com a gente o tema sobre a anticonflituosidade. Todas as pessoas que já sabem o benefício que o acoplamentário causa em suas vidas ou em nossas vidas, vale a pena estar aí experimentando novamente e debatendo esse tema. Sabemos que a grande maioria está aí em contexto de autopesquisa bastante sério, bastante aprimorado, então vale a pena a gente buscar aí entendimento maior com relação à pacificação íntima. Aí tendo então como epicons o professor Moacir e o professor Alcir. Serão as datas 17, 18 e 19 de julho. Nós lembramos aos teletertulianos que podem viajar desde que não tenham sintomas de resfriados. Tendo sintomas, o melhor é procurar médico e ficar em casa. Não tendo sintomas de resfriado, vale a pena viajar com máscaras. Lembrando que, ao chegarem aqui no CAEC, terão uma consulta médica com o Dr. Pedro Fernandes e o Dr. Roberto Almeida. Ok? E qualquer informação a mais, é só ligar para a recepção do CAEC, no 045 35 25 26 52. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Estou aqui junto com a Natália para reforçar o pedido de todos preencherem aqui, pessoal da Cognópolis, o censo da Cognópolis. Esses números e essas informações serão necessárias para o desenvolvimento e elaboração do planejamento estratégico da Cognópolis, envolvendo aí as instituições conscienciocêntricas e, sobretudo, aqui o CAEC, de uma forma a estabelecer projetos de sustentação de todo o trabalho. Então, é muito importante a participação de todos. Já se alcançou 66% dos cognopolitas. Então, faltam aí 34 apenas. Nós estamos querendo aí, essa semana, finalizar esses 34% restantes. Então, quem ainda não preencheu, não devolveu o questionário, por favor, entrar em contato com a Natália para que a gente possa fechar isso, tá? É importante chegar aos 100%. Isso vai, então, como nós colocamos, vai funcionar como uma fonte de informações para traçar uma série de estratégias em prol da Cognópolis e das instituições e, obviamente, de todo esse trabalho aqui. Tá ok? Então, só para as pessoas que não preencheram, o que falta devolver o questionário, eu vou deixar meu telefone, é 8409-2536. Então, 8409-2536. Eu vou estar todos os dias aqui na tertúlia, e se não, no telefone também. E uma outra divulgação, amanhã, domingo, a sessão Pipoca, às 20 horas, o filme vai ser A Duquesa. Olá, boa tarde. A Apex realizará, daqui a 1 hora, às 15h30, a sua conferência online, que será no espaço Expo Conscienciologia e também sendo transmitido online para todo o Brasil e todo o mundo. O tema de hoje é biografologia com o professor Cícero Schienemann. Entre os tópicos que serão abordados, teremos a biografologia e o paradigma consciencial, dicas para pesquisar uma personalidade, análise proexológica. Teremos aqui Alberto Santos Dumont, Cristina da Suécia, Isaac Newton, Marie Curie e Rui Barbosa. Para participar, basta entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org. Muito obrigado e boa tarde. Para amanhã teremos o verbete arbitrariedade somática, ganhou com 22 votos. Então, segunda-feira, teremos o verbete efeito. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.